Olá, irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Que Deus abençoe aos nossos amados e diletos irmãos, as famílias reunidas no dia de hoje. Que Deus abençoe os nossos amigos, nossos familiares, porventura colegas de trabalho que estejam ao alcance da nossa transmissão. Nós desejamos que Deus esteja abençoando nesse momento e durante esse período que nós estaremos juntos com a sua palavra, abençoando a todos os nossos irmãos, amigos e familiares. Nós vamos orar, irmãos, para iniciarmos nosso devocional do dia de hoje. Nós vamos falar com Deus em oração. Depois estaremos fazendo a leitura do texto bíblico. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, muito agradecidos, ó Deus, pelo dia de hoje que Tu acrescentas à nossa existência. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus santo e cheio de misericórdia. Tu tens nos assistido nas nossas necessidades e nos abençoado, Senhor, em todo o tempo. Abençoa, Senhor, as famílias reunidas, a todos os nossos irmãos que nesse momento acompanham esta live. Abençoa os nossos amigos e familiares, colegas de trabalho. Toma-os em Tuas mãos, Senhor, e abençoa-os. Tem misericórdia de nós, assiste-nos nesse momento, dá-nos a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estaremos hoje lendo um trecho do livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, na página 683. Jeremias, capítulo 31, página 683. Estaremos então fazendo a leitura dos versículos 31 e 33. Apenas esses dois versículos, 31 e 33. E eles dizem assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E depois o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que o Senhor nos abençoe através da leitura feita na sua palavra e nos oriente nesses momentos de reflexão, quando nós estaremos então observando a orientação de Deus para nós no dia de hoje. Irmãos, depois da criação, o homem desobedeceu a Deus e rompeu aquela primeira aliança que tinha com Deus, rompeu aquele contato, aquela comunhão que tinha com Deus lá no Jardim do Éden, e a partir daí o homem se distanciou de Deus, completamente de Deus, virou as costas para Deus, e somente a partir da 8ª geração, que foi a geração de Enos, é que o povo voltou a buscar a presença de Deus. E no Antigo Testamento, e aqui especialmente aqui no livro de Jeremias, quando Jeremias fala para o povo e profetiza acerca do cativeiro babilônico, diz aqui o texto:
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então Deus, a partir, depois do cativeiro, depois dos 70 anos de cativeiros, Deus faria uma nova aliança. Essa é a promessa de Deus nesse momento. E essa aliança de Deus com o homem, ela tem algumas orientações que precisamos observar nesse texto, que são fundamentais para nós também no nosso tempo. E como é que essa aliança de Deus com o homem, como é que ela se dá? Quais são as suas características? Nós vamos ver então, irmãos, em primeiro lugar, que quanto à origem, ela é de iniciativa divina. Só Deus pode fazer aliança com o homem. O homem não tem condição, por causa dos seus pecados, por causa do seu afastamento de Deus, ele não tem por si mesmo condições de buscar a Deus sem que Deus tome essa iniciativa. Então é por isso que a palavra do Senhor diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Eis aí vem dias em que firmarei nova aliança. É Deus em quem estabelece essa nova aliança com o seu povo. O povo, por si mesmo, não tem condições de buscar a presença de Deus. Por isso que nesse texto ele está falando dessa forma: eis aí vem dias, diz o Senhor. É o empenho da própria palavra do Senhor com o homem, dizendo que ele mesmo firmaria essa nova aliança com o povo que estava afastado de Deus. Então, uma segunda orientação que nós temos nesse texto é quanto à extensão dessa aliança. Então, nós vamos observar que quanto à extensão, ela é abrangente. Observe que o texto diz assim: eis que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É o versículo 31, a segunda parte aí. Em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, com os dois reinos, tanto de Israel quanto de Judá, com todo o povo. Então a aliança de Deus, desse ponto de vista, ela é abrangente, ou seja, ela não se limita apenas a uma parte do povo, mas a todo o povo. Deus deseja fazer aliança com todos. Por isso é que no Novo Testamento, quando o Senhor enviou a Jesus Cristo, ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é suficiente para todos, mas é eficiente apenas para aqueles que o recebem, por iniciativa do próprio Deus. É claro, o homem por si mesmo não tem condição de buscar a presença de Deus. Então essa aliança de Deus com o homem, ela é abrangente, ela é para todos. Aqui a expressão casa de Israel e casa de Judá significa todo o povo. Então, o amor de Deus é estendido a todos, a aliança do Senhor é estendida a todos. Uma outra orientação que nós temos, já no versículo 33, a primeira parte, é que mostra que quanto ao conteúdo, esta aliança de Deus com o homem, ela é profunda. Como é que ela acontece? Diz aqui o texto: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Então, irmãos, observem que a aliança do Senhor
não é só para o fato de nós tomarmos conhecimento através da mente, mas ela deve migrar, ela deve estender-se para o coração. Ou seja, coração aí é a sede da alma. Ela deve tocar na nossa alma. Ela deve mover a nossa alma para render-se diante de Deus. Portanto, o conhecimento intelectual só a mente não é suficiente. Esse conhecimento, ele tem que começar na mente a partir do momento em que nós temos o primeiro contato com a palavra de Deus, com a sua lei aí, palavra de Deus, né? E depois ele tem que atingir o coração, tem que atingir o âmago do nosso ser. Portanto, quanto ao conteúdo, esta aliança é profunda, porque ela atinge mente e coração. De nada vale você conhecer às vezes, até tem pessoas que fazem isso, tem gente que diz, já li a Bíblia toda, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Você pode conhecer, ler toda a Bíblia, mas é preciso que essa leitura ela possa migrar da mente para o coração, para a sede da alma, para o centro da alma. Portanto, é preciso que ela atinja mente e coração. E finalmente, irmãos, nessa avaliação de Jeremias, mostra que quanto à promessa, ela é fiel, ou seja, essa aliança, quanto à promessa, ela é fiel, porque o próprio Deus é quem diz assim, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É Deus quem está dizendo isso, é Deus que está fazendo essa promessa. A promessa de Deus é, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Esta é a promessa que Deus faz com aqueles que lhes aceitam o convite, com aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador. Deus diz, eu serei o seu povo, o seu Deus, aliás, e eles serão meu povo. Agora, interessante notar, irmãos, dentro dessa mesma perspectiva, se nós avançarmos e formos lá no capítulo 8 de Hebreus, no versículo 6, olha que interessante. Diz aqui o capítulo 8, versículo 6, diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E observe ainda o versículo 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. O que esse texto tem a ver com o texto que nós lemos? O que esse texto nos explica, irmãos, é que essa aliança que nós lemos em Jeremias, apesar do texto de Jeremias ser chamado de nova aliança, é a aliança antiga, é a aliança do Antigo Testamento, é a aliança transitória. Esta aliança transitória, ela apenas é uma sombra da aliança perfeita que seria feita em Jesus Cristo através da sua morte de cruz, quando ele assumiu os nossos pecados, e assim, através desse ato de Cristo, ele nos remiu dos nossos pecados, nos redimiu dos nossos pecados, nos isentou dos nossos pecados e nos justificou com o seu sacrifício. Portanto, esta aliança do Novo Testamento é a nova aliança do ponto de vista da sua excelência, porque o texto diz, agora, com efeito, obteve Jesus ministério ainda mais excelente. Esta aliança é excelente, essa aliança ela é superior, tá? O texto vai dizer isso, ele também
é o mediador de superior aliança e ela é perfeita. Ou seja, no Antigo Testamento, o povo de Deus precisava que o sumo sacerdote o representasse diante de Deus. Mas aqueles sacrifícios, eles eram temporários. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. Então, esse sacrifício de Cristo é um sacrifício permanente, eterno, perfeito, excelente, superior, definitivo e único. Portanto, irmãos, nós hoje desfrutamos de uma aliança que é superior, que é eterna, que é perfeita, que é única. E o Senhor oferece para todos aqueles que são seus filhos essa possibilidade de desfrutar da companhia do Senhor de forma permanente. O próprio Jesus, ele vai dizer para nós, na sua palavra, quando lá no finalzinho do estabelecimento da grande comissão, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, irmãos, agora, de posse desta nova aliança, de posse desta aliança eterna, perfeita, superior, excelente, única, nós podemos agradecer a Deus, porque com isso o Senhor nos propicia a salvação em Cristo Jesus e aqueles que já são salvos oferece possibilidade de crescimento espiritual, de maturidade cristã, do conforto da sua presença sempre, da presença do Espírito Santo na vida dos que creem, nas nossas vidas. Portanto, hoje nós não temos mais uma aliança transitória, mas uma aliança eterna, uma aliança perfeita, uma aliança excelente, uma aliança superior, uma aliança única. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém. Que você possa desfrutar dessa aliança com Deus e gozar da sua companhia permanente nesse período em que nós estamos passando por essa pandemia. Deus está conosco. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É fato que tantas vezes, nas nossas fraquezas, nós nos sentimos intimidados, atemorizados, como os discípulos no passado. Todos se sentiram dessa forma. Pedro, que era o representante de todos, parece que Pedro que era o mais afoito de todos. Não, mas Pedro falava em nome do colégio apostólico. Ele era o mais atirado, mas quando ele falava, ele estava representando o colégio apostólico ali. Então, o medo de Pedro é o medo de todos os demais. Portanto, hoje às vezes ficamos também temerosos, mas temos a garantia da permanência do Senhor, a garantia da presença do Senhor em nós através do seu Espírito, a garantia do conforto do Espírito Santo, do consolo do Espírito Santo, da paz que o Senhor Jesus nos ofereceu e nos dá e já nos destinou, para que dela nós nos apropriemos. Que Deus, pois, nos abençoe e te abençoe com paz, te abençoe com tranquilidade no seu coração, te abençoe com sossego nesses momentos tão atribulados que nós estamos passando com esta pandemia. Deus conforte, abençoe e tranquilize o seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos orar agora e nós vamos agradecer pelo dia de hoje, mais um dia que o Senhor nos deu, 23 de maio de 2020. Nós somos gratos a Deus porque esse é o dia que o Senhor fez. Nele nos regozijamos e nos alegramos. Nós agradecemos pelas bênçãos que recebemos desde os primeiros momentos do dia, quando abrimos os olhos, quando Ele permitiu que nós víssemos um novo dia, nos deu o alimento desde as primeiras horas do dia de hoje, nos alimentou tanto das necessidades físicas quanto espirituais, emocionais.
e nós estaremos agradecendo pelas bênçãos desse dia. Nós também estaremos continuar pedindo que Deus abençoe a nossa igreja, os missionários da APMT, os nossos lares, é o mês do lar, né? Nós também estaremos orando pelos nossos idosos, que são um grupo de risco, né? Nós vamos orar pelos nossos governantes, pela pandemia que assola o nosso país e o mundo, pelos profissionais de saúde, pela minha irmã, a Janete, que está aguardando para fazer alguns exames, não está bem, tá? Com problema de saúde, que muito nos preocupa, nós, os familiares, e vamos continuar orando pela Noemi, que está no CTI com Covid, e ela está aguardando também exames para identificação diagnóstica de outras questões de saúde, e nós estaremos orando pela Noemi. Noemi é uma colega de trabalho, trabalhou conosco lá em Seropédica, lá no SEMES, e agora está no CTI da Semeru em Itaguaí. Nós estaremos orando também pelo Samuel, que é tio da Cristina Nogueira, nossa irmã Cristina, que está com Covid também no CTI, tá? Ele é irmão da dona Lídia, a irmã Lídia, que é a mãe da Cristina. Então nós estaremos orando pelo tio Samuel, tá? Pedindo também por ele. Então, especialmente essas 4 pessoas que foram citadas aqui, a Janete, a Noemi e o tio Samuel, na verdade 3, né? 3 pessoas que nós estaremos orando no dia de hoje, agradecendo as bênçãos, tá? Agradecendo por aqueles que já melhoraram, pela Noeli que já melhorou, já está bem. Nós vamos então orar nesse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, muito agradecidos, ó Deus, pelo dia de hoje. Mais um dia que o Senhor acrescentou à nossa existência. Obrigado, Senhor, por esse dia em que tu nos deste, Senhor, o pão de cada dia, o pão de hoje. Tu nos abençoaste, Senhor, com mais um dia acrescentado à nossa vida, Senhor. Nos alimentaste da tua palavra, Senhor, das orações, do convívio, Senhor, em família. Muito obrigado, Senhor. Também pedimos nesse momento pela nossa igreja, Senhor, a igreja de Jardim Jerusalém, pelas famílias reunidas, Senhor. Também pedimos pelos amigos, colegas de trabalho, outros irmãos que têm acompanhado a nossa transmissão. Louvamos o teu nome, te bendizemos e também pedimos por cada um deles. Queremos também suplicar que tu abençoes, Senhor, os nossos irmãos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Abençoa os nossos missionários, muitos deles também enfermos, acometidos da Covid. Tem misericórdia desses irmãos, Senhor, abençoando-os em suas necessidades. Também pedimos pelos nossos idosos, Senhor, misericórdia de cada um deles. Abençoa-os, ó Deus. Toma-os em tuas mãos, ó Pai, dando-lhes, ó Deus, o necessário para a sobrevivência deles, para que estejam bem, estejam guardados e protegidos, ó Deus, por ti, cercados pelo teu cuidado. Também pedimos, ó Deus, que tu abençoes, Senhor, neste momento, a Janete, Senhor, tomando-a, Senhor, nas tuas mãos, a minha irmã, ó Deus, abençoando, Senhor, o tratamento, os exames que ainda está por fazer, para confirmação diagnóstica. Tem misericórdia, Senhor, da Janete, abençoa, Senhor, os demais familiares que estão cuidando da Janete lá em Angra, o Cláudio Nunes, ó Deus, e a minha sobrinha Tainá. Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas que estão auxiliando a Janete lá em Angra. Abençoa, Senhor, também
os demais familiares nossos, ó Deus, a Odete, que está envolvida nesse cuidado também com a minha irmã Janete. Tem misericórdia, Senhor, da Odete, a minha irmã, abençoando-a, Senhor, também nesse trabalho, nesse cuidado, Senhor. Abençoa também, nós pedimos, a Noemi, que se encontra no CTI, acometida também desta doença, Senhor, vitimada por esta pandemia. Tem misericórdia da Noemi, tua serva. Abençoa, Senhor, a sua saúde e o seu restabelecimento, Senhor. Tem misericórdia da Noemi, Senhor. Ó Pai, abençoa também o tio Samuel. Abençoa, Senhor, essa vida preciosa que é o tio da Cristina. Abençoando também os demais familiares, a dona Lídia, Senhor, que é irmã do irmão Samuel. Tem misericórdia, Senhor, dessa vida, o seu Wilson. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de todas as pessoas lá de Teresópolis, onde ele reside. Misericórdia, Senhor, para que ele seja restabelecido, seja recuperado e possa voltar, Senhor, para o seu lar, para a sua casa, já plenamente recuperado. Misericórdia, nós o entregamos nas tuas mãos, Senhor. Também, Senhor, queremos neste momento pedir pelo nosso país, pela nossa nação, Senhor. Tem misericórdia do nosso povo, Senhor. Tem misericórdia das nossas autoridades, ó Pai. Das autoridades a nível federal, os governadores estaduais, os prefeitos municipais. Tem misericórdia, Senhor, de todas as ações que estão sendo empreendidas para o controle, Senhor, desta pandemia. Mas, sobretudo, Senhor, sobretudo, nós cremos, se o Senhor quiser, o Senhor pode parar essa pandemia, Senhor, como paraste no passado. Aquela peste que assolou, Senhor, os homens do povo, lá no tempo de Davi, Senhor, no momento em que ele pecou contra ti, fazendo aquele recenseamento, Senhor. Ó Senhor, tu disseste, basta, e a peste cessou. Tu pode fazer isso de novo, Senhor. Tu és Deus, tu és o mesmo Deus, tu não mudaste. Ó Senhor, faz de novo, Senhor, tem misericórdia. Ó Pai, dá-nos uma noite abençoada de sono, abençoa os nossos irmãos todos que estão acompanhando esta live. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós somos gratos pela sua participação, por aqueles que estão conosco no dia de hoje, participaram da nossa live nesse dia. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, irmãos, nós estaremos às 9 horas da manhã com a nossa live e o culto vespertino, tá? O culto às 19h30. Então, nós fazemos devocionais durante de segunda a sábado. Nós temos nossos devocionais às 20 horas e no horário da escola dominical nós temos, né, também uma mensagem, uma reflexão em torno da palavra de Deus e o culto à noite às 19h30. Portanto, convidamos aqueles que desejarem participar conosco, sejam bem-vindos, participem desse nosso trabalho. Nós contamos com a participação dos irmãos e agradecemos a participação de todos aqueles que estiveram conosco na noite de hoje. Deus os abençoe abundantemente, dando-lhes uma noite de um sono reparador, tá? Revigorante, que renove as forças dos nossos irmãos, tanto físicas quanto emocionais. Deus os abençoe abundantemente.